a crer em alguma coisa, ou a fazer alguma coisa, a praticar alguma coisa, certo? Porque é isso que é a Bíblia, regra de fé e prática. Então, textos argumentativos, eles querem nos convencer, ou alguma coisa que a gente tem que crer, ou alguma coisa que a gente tem que fazer, que praticar, ok? O que esse texto leva você a crer, o que esse texto leva você a fazer, quais são os argumentos utilizados, quais são as evidências apresentadas para os argumentos. Então, a gente tem aí o texto argumentativo de Jeremias 29. Percebam que ele começa com uma introdução narrativa, e aí a gente vai ter a parte mais argumentativa, realmente começando no versículo 5. Vou pedir para o reverendo Vladimir ler para a gente aí o texto. Reverendo Vladimir, que aliás eu conheço desde que eu tenho 8 anos de idade, não é? Ele já tinha 9. Tinha 9, menos, exatamente. Pelo menos, não é? Jeremias 29, né? Isso. São estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado. Beleza, já deu para ter uma ideia. Ou seja, o texto vai transcrever para a gente o quê? Essa história. Uma carta, certo? É isso que o texto está dizendo, são essas as palavras da carta. Então o texto ainda não é a carta, o texto vai transcrever uma carta. A carta é o texto argumentativo, tá bom? Então é uma introdução narrativa que vai introduzir, ou que introduz um texto argumentativo. A carta começa no 4, pode ler, por favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quem é o remetente, então? O Senhor. O Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Quem são os destinatários? Os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, certo? Aí, você pode, onde está remetente, você pode pôr remetente e destinatários, tá bom? Porque faltou eu colocar isso aí. Não tem só o remetente aí, tem remetente e destinatários. Aí o texto começa desse jeito aí, versículo 5 até o 7. Construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto. Casem, tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Dica de leitura de texto argumentativo. Atenção aos imperativos. Imperativos são fundamentais. Porque veja, o que é mais importante no texto? A ordem ou os motivos da ordem? O que é mais importante num texto? Os motivos? Mais importante do que a ordem? A ordem. Você chega no seu filho e você dá uma ordem e você explica o porquê que ele deve fazer. Aí ele não faz, e ele fala que eu fiquei pensando nos motivos. Foram tão belos os motivos que você me apresentou. Aí eu estava gastando tempo aqui meditando nos motivos, pensando. Seus argumentos foram tão impressionantes, tão maravilhosos, mas ele não fez. Seria ridículo, não é? Pois é, imperativo é mais importante do que outras partes de um texto argumentativo. Ok? Nem todo texto argumentativo tem imperativos. Isso significa que esse texto aqui, ele tem mais regra de prática do que regra de fé. Então ele quer mais levar aquelas pessoas originais a fazerem alguma coisa, mais do que a crerem, pelo menos a priori. Tá? E o que ele quer que eles façam? Quem consegue resumir para mim os vários imperativos desse texto? Se estabeleçam ali. Estabeleçam-se na Babilônia. Ou seja, criem uma vida. Criem uma rotina, que a verdade é que vocês vão ficar aí pra caramba. Então aprendam a viver na Babilônia. Lembra? A gente já sabe pelo capítulo anterior, que havia falsos profetas que estavam dizendo, não criem raízes, porque daqui a 2 anos, Deus vai tirar vocês daí. Mas essa era a falsa profecia.
A profecia da parte de Deus era: criem raízes, aprendam a viver na Babilônia. Vocês não são da Babilônia, mas aprendam a viver na Babilônia. Façam uma aplicação desse texto para nós hoje, porque a gente não está vivendo na Babilônia, certo? A gente não vive lá no atual Iraque, antiga Babilônia. Então esse texto, a gente não está exilado. Então esse texto tem uma ambientação histórica muito forte. Então como é que esse texto se aplica para a minha vida? Alguém? Oi? Fala mais alto que eu sou meio surdo. Terra e céu, nós não somos daqui. Então existe um sentido que nós também somos exilados. Qual é a palavrinha que o Novo Testamento usa em vez de exilado? Forasteiro. Forasteiro, peregrino. Nós somos peregrinos. Então existe sim um sentido em que nós não estamos no nosso lar, em que nós somos estrangeiros de outra pátria, vivendo num lugar que não é nosso. E quer saber? Esse nosso lugar atual é super parecido com a Babilônia. E não sou eu quem diz. Quem diz isso é o apóstolo João, lá em Apocalipse. Ele compara o ambiente dos cristãos da sua época com a Babilônia antiga. Eles também não estavam vivendo na Babilônia, mas ele escreve para eles como se eles estivessem. Ele chama aquela realidade do Império Romano de Babilônia. E por que a gente não pode chamar a nossa realidade presente também de Babilônia? Se ela tem várias das mesmas marcas de imoralidade, de roubos, de corrupção, de sujeira. Então, ainda que vivamos nesse contexto, existe um sentido em que ainda assim nós temos que aprender a viver nesse lugar. Não dá para a gente se apartar totalmente do lugar que a gente vive, como faziam os monges do passado, ou como fazem os amishes de hoje em dia, que tentam sair da realidade e viver numa fazenda, viver totalmente apartados da realidade. Aliás, hoje em dia a moda é bunker, né? É bunker. Alguns de vocês talvez tenham essas ideias. Eu queria comprar um lugar, não tivesse mais nada, aí quando começar a perseguição, eu vou estar lá longe de tudo. Deus não nos chamou para isso. O chamado de Deus é para a gente viver na Babilônia. E viver o melhor possível. Mas Ele não vai só falar isso. Ele vai falar mais coisas sobre isso. Razão número 1. Então, vários imperativos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 imperativos. Aí agora o versículo 8 começa com qual palavra? Por quê? Por quê? Olha só. Imperativos seguidos de porquê. Então, a ordem seguidos da base, a razão pela qual a ordem se sustenta. Leia os porquês, por favor. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Então, porquê de Deus? Qual é o porquê de Deus? Que quem está falando que vocês vão voltar logo, quem está profetizando igual o coraçãozinho de vocês quer, é falso profeta. Aliás, isso é bastante pesado, não é? Cuidado com profetas, ou pastores, ou mestres, que só falam o que você quer ouvir. De novo, esse ensino volta para o texto. Razão 2. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Aprendam a viver na Babilônia. Por quê? Porque vocês vão ficar aí 70 anos. Então é melhor que vocês aprendam a viver. Melhor que vocês tenham filho. Melhor que vocês tenham filho, melhor que vocês produzam, melhor que vocês plantem, colham, porque vocês vão ficar aí um bom tempo. Razão número 3. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão,
se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Você já leu esse texto, não leu? Você talvez já tenha enviado esse texto para pessoas que você ama. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. E você tira do contexto e aplica para a pessoa que Deus só tem o bem para ela. Deus falou isso para quem? Para quem estava exilado na Babilônia. E logo depois dele ter dito, serão 70 anos. 70 anos. Então, no meio da tua aflição, no meio do teu exílio, no meio do teu sofrimento, no meio de você ter perdido tudo que você tem, eu quero que você se lembre também que eu tenho pensamentos de paz a respeito de vocês. Diga-se, de vocês que ficaram vivos e que não foram mortos lá em Jerusalém. Porque os outros eu não tinha pensamento de paz não, os outros eu destruí. Mas vocês eu preservei. E o pensamento que eu tenho a respeito de vocês, coletivamente, não individualmente. Várias das promessas de Deus não são individuais, são coletivas. São promessas que valem para o povo. Mas se você não andar corretamente, você está fora. Você não tem essa promessa para você. Gente, isso é tão importante. Várias das promessas de Deus são promessas para o povo de Deus. E somente os que forem fiéis no meio do povo é que usufruirão daquelas promessas. Não são cheque em branco assinado. Os mais jovens nem sabem o que é cheque, né? É duro, gente, duro. Você vai ficando velho, vai ficando de outra geração, as ilustrações já não comunicam mais, entendeu? Não são um cartão de crédito para você, cheio de crédito da parte de Deus. Não são, não são, não são. Deus dá promessas para o povo dele. E aqueles que forem fiéis usufruirão das suas promessas. Então aqui, Deus tem pensamentos de paz e não de mal, de dar um futuro para eles. Por que Deus precisa falar isso? Porque eles não acreditam atualmente que eles terão um futuro. E tem um monte de profeta falso dizendo que o futuro deles é voltar daqui a 2 anos para Jerusalém. E é mentira. O futuro deles é 70 anos na Babilônia, como retirantes, como exilados, como um povo que está longe de casa. E como um povo que vai ter que viver o melhor possível, ainda que estando longe de casa. E crendo nessa promessa, Deus tem coisa boa, apesar de tudo. Apesar de tudo que eu estou vivendo. Apesar de eu ter perdido gente que eu amava lá em Jerusalém. Apesar do templo estar no chão. Apesar de toda a destruição, de toda a maldade. Maldades que a Bíblia descreve com riqueza de detalhes, como mulheres sendo rasgadas pelo meio. E as crianças, mulheres grávidas, as crianças, isso era uma prática antiga das guerras, cortar o ventre da mulher e a criança ainda não nascida ser jogada no chão. Gente comendo o próprio filho. É isso que aconteceu no meio do povo de Deus. Esse pessoal aqui está saindo disso. E agora eles estão na Babilônia, vários deles como escravos. Não era fácil acreditar, eu que sei o pensamento que eu tenho a respeito de você, é coisa boa, não é coisa ruim. Mas eles estavam sofrendo tudo isso como consequência de pecado. E Deus havia preservado uma pequena parte daquele povo. E para aquela pequena parte Deus diz, eu tenho coisa boa para vocês ainda. Eu ainda tenho um futuro para vocês. Apesar de tudo, eu ainda tenho um futuro para vocês. Isso é o contexto. Ok? Esse texto não pode ser extraído desse contexto. Senão ele vira um cheque em branco, uma promessa que não é verdadeira. Aliás, nem é para todo mundo que Deus tem coisa boa. Você mandar isso daqui para um ímpio é mentira. Deus não tem coisa boa para o ímpio. Você mandar isso daqui para um crente que está sendo infiel na sua vida, Deus talvez não tenha coisa muito boa para ele. Vai ter castigo, vai ter punição. Então, não é cheque em branco, gente. Tem um contexto específico. Deus está argumentando para convencê-los de que eles devem viver naquela terra. Razão número 4, a partir do versículo 15. Vocês dizem, o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia,
Mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que vive nesta cidade, os irmãos de vocês que não foram com vocês para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, e farei com que sejam como figos ruins, que são tão ruins que não se podem comer. Eu os perseguirei com a espada, a fome e a peste. Farei deles um motivo de espanto para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de maldição, de horror, de vaias e de deboche entre todas as nações, para onde estiver dispersado. Por enquanto até aí. Veja, Jerusalém ainda não caiu. As outras cidades de Judá já caíram. Jerusalém ainda está resistindo. O povo que está na Babilônia tende a ter uma certa inveja do povo que está em Jerusalém. Será que eles vão ser restaurados? A gente já veio para cá e a galera está lá, tudo mais, eles ainda têm um rei, etc e tal. E Deus fala, não se enganem, eles são os figos ruins, vocês são os figos bons. Em relação a eles, a minha promessa para eles, essa ninguém manda, né? A minha promessa para eles é espada, fome e peste. É isso que eu tenho para eles que ainda estão lá em Jerusalém. Para vocês eu tenho um futuro, para eles eu tenho espada, fome e peste. Por quê? Pode continuar a leitura. Porque eles não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, que sempre de novo lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. E vocês também não quiseram ouvir, diz o Senhor. Portanto, escutem a palavra do Senhor, todos vocês exilados, que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Pode ler? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maazéias, que estão no meio de vocês e profetizam mentiras em meu nome. Então, mais 2 falsos profetas estavam em ação entre os exilados da Babilônia. Eles eram o Acabe, filho de Colaías, e o Zedequias, filho de Maazéias. Estavam profetizando mentira no nome de Deus. Pode seguir. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os matará diante dos olhos de vocês. Daí surgirá nova espécie de maldição entre os exilados de Judá que estão na Babilônia. Que o Senhor faça com você o que fez com Zedequias e Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Assou no fogo. Ainda não tinha acontecido. Deus odeia falsos profetas. Deus odeia falsos profetas. Porque falsos profetas causam rebeldia. Vocês conhecem gente que é rebelde contra Deus por causa de falso profeta? Viveu em igreja falsa grande parte da vida, ouviu um monte de profecia falsa grande parte da vida, e saiu da igreja revoltada contra Deus, por causa dos falsos profetas. Deus odeia falsos profetas. E nesse caso aqui, Deus mandou Nabucodonosor assar os 2 no fogo. E criou uma nova maldição entre os exilados da Babilônia. Que Deus te faça como ele fez com Acabe e Zedequias. Pode seguir. 23. Isso porque fizeram loucura em Israel, cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente meu nome, palavras que não lhes mandei dizer. Eu o sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. O que tem a ver o fato de que eles cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros, em relação à falsa profecia? Aparentemente nada, certo? Aparentemente isso não tem nada a ver com o fato deles serem falsos profetas. Mas a Bíblia, quase inteira, ela deixa claro que existe uma íntima relação entre o falso profeta e a imoralidade sexual. Vários textos bíblicos estabelecem essa relação. Então você vê alguém que supostamente fala em nome do Senhor, mas cuja vida íntima é questionável, é suja, saiba, é falso profeta. Isso é uma das marcas do falso profeta. O falso profeta vive vida imoral. E Deus uma hora acerta as contas com os falsos profetas. Então, aqui nós temos um texto argumentativo. Ele é diferente de um texto narrativo. Ele visa convencer um grupo de alguma coisa. Esse nosso texto visou convencer um grupo, principalmente a respeito de 2 coisas. Quais foram as 2 coisas?
Pode errar, gente, tem problema errar. Quais foram as duas coisas? Só não vale os pastores, porque os pastores já sabem. Não é maravilhoso quando fazem isso, cara? Eu amo quando fazem isso com a gente. A gente ufa, ainda bem, não é? Só não vale o pastor. Ufa, que bom. Eu ia perguntar e aí, meus irmãos? Mais velho responde. Está logo no início lá. Quais são as duas coisas? Primeiro, oi? Estabeleçam-se na Babilônia, essa é a primeira coisa. Qual é a segunda? Não deem ouvidos aos falsos profetas. Não ouçam qualquer pessoa que diz assim, diz o Senhor, patati patatá. Não ouçam. Tem um monte de gente que diz assim, diz o Senhor, mas o que eles falam não vem do Senhor. Não ouçam qualquer um. Ok? Então esse texto visa convencer os leitores dessas duas verdades, os leitores originais. E aí depois que a gente entende o que o texto quis dizer aos leitores originais, aí a gente faz um salto e aplica a mensagem do texto para nós. Nós também vivemos uma espécie de Babilônia, nós também somos forasteiros, somos peregrinos e precisamos viver nesse mundo sem dar o nosso coração para esse mundo. A gente precisa aprender a viver na Babilônia sem nos tornar babilônicos. Tem um monte de texto bíblico que ajudaria para concluir essa aplicação. E a segunda coisa, nós também não podemos ouvir qualquer um que está supostamente falando em nome de Deus. Ok? Ainda que ele abra a Bíblia, tá? Ainda que ele abra a Bíblia. Se ele não estiver explicando o texto, se ele abre a Bíblia, lê o texto, começa a falar coisa da cabeça dele, isso não vem de Deus. Ok? Tem que explicar o texto. A explicação do texto, o texto é o que Deus quis falar. Então um texto narrativo contou uma história. Texto argumentativo quis nos convencer de algumas coisas. E agora, dicas para ler um texto estético. Algumas perguntas. Como esse texto toca as minhas emoções? Como é que esse texto quer me impactar? Quais são as repetições do texto? Quais são as imagens ou metáforas? Peço para que um outro pastor, por favor, leia o texto de Jeremias 30. Tem mais um pastor aí entre nós? O pastor saiu na hora, rapaz. Então, o pastor lá atrás. Me dá aqui o microfone, eu levo lá para ele. Eu levo. Levo, obrigado, meu irmão. Deixa eu passar aqui. Estético, pastor. Isso, Jeremias 30. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Escreva num livro todas as palavras que eu lhe falei. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Farei com que voltem para a terra que dei aos seus pais, e eles a possuirão. São estas as palavras que o Senhor falou a respeito de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor. A partir de agora vai começar uma poesia, ok? Esse texto no original é escrito em forma de poesia. Algumas Bíblias de vocês mostram isso através de uma formatação diferente. Tentam colocar uma formatação de poesia. Outras Bíblias de vocês colocam como se fosse um textão normal e aí você não faz ideia que é poesia. Certo? Então tem Bíblia que tenta te ajudar ao mostrar através de uma formatação diferente que a gente agora está lidando com uma poesia. Totalmente diferente dos dois textos anteriores. Tá bom? Então agora a gente muda as normas da leitura e a gente começa a ler com as regras de uma poesia hebraica. Ouvimos um grito de terror, um grito de medo e não de paz. Veja, ouvimos um grito de terror. É uma ideia clara, certo? Um grito de medo e não de paz. Perceba que você tem uma repetição. Só ouvimos um grito de terror já seria o suficiente. Só ouvimos um grito de medo, terror, sinônimos, e não de paz. Terceira vez a mesma coisa. Para que ele está falando? Era só falar a primeira coisa. Não, é poesia. E a grande marca da poesia hebraica é repetição. Certo? Então isso é um paralelismo. Você tem aí nesse quadrinho mais escurinho, na página
que tem o título, Dicas para Ler um Texto Estético, vários tipos de paralelismo. Então, esses nomes esquisitos que aparecem aí, depois você checa esse quadrinho, você vai entender um pouquinho melhor, tá? 6. Perguntem e vejam se um homem pode dar à luz uma criança? Opa! Pode dar à Que luz uma criança? Coisa esquisita. Um homem em trabalho de parto. Imagem. Uma imagem chocante. Um homem em trabalho de parto. Assim, que coisa, uau, que coisa chocante. Infelizmente, na nossa época, um pouco menos chocante do que na época que o texto foi escrito. Certo? Porque você tem gente com barba hoje que dá luz, mulheres que fazem tratamento e cresce barba, e aí ela, de repente, fica grávida. Então, você tem absurdos na nossa época, mas, especialmente na época, isso é um absurdo. Então, olha a imagem que ele criou na tua cabeça. Um homem em trabalho de parto. Pode seguir, pastor. Por que, então, vejo todos esses homens com as mãos na cintura, como se fossem uma mulher que está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? São duas perguntas. Por que eu estou vendo um monte de homem que parece que está em trabalho de parto? Por que você tem um monte de homem com o rosto pálido? Pode seguir. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. Grande é aquele dia, não há outro semelhante. É paralelismo, ele está falando a mesma coisa. É tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela. Pode seguir. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o jugo que está sobre o pescoço de vocês, e despedaçarei as correias, e nunca mais estrangeiros irão escravizar este povo, que servirá ao Senhor seu Deus, e também a Davi, que lhes darei como rei. Para tudo. Primeiro, jugo. Contexto. Jeremias usou um jugo, um falso profeta quebrou o jugo, Deus falou que colocaria um jugo de ferro em vez do jugo de madeira, e agora finalmente Deus está anunciando, eu vou quebrar o jugo. Então, do que Deus está falando aqui? Historicamente dizendo, do que Deus está falando? Quais são os homens que estão em trabalho de parto? Babilônicos. Aqueles que escravizaram o povo de Deus. Esse é o grande dia do Senhor contra aqueles que puniram o povo de Deus. Aqueles que o próprio Deus usou para punir o seu povo. Ok? É disso que ele está falando. Nunca mais os estrangeiros vão escravizar esse povo. Povo que servirá ao Senhor seu Deus. E também servirá quem? Davi. Davi é do ano 900, 1000 antes de Cristo, melhor dizendo, é 1000, mais ou menos 1000 antes de Cristo, Davi. Aqui nesse texto a gente está falando de 600 e qualquer coisa antes de Cristo. Davi já está morto há muito tempo. Que história é essa? Vão servir Deus e vão servir Davi. Aliás, que coisa mais esquisita, colocar Deus e Davi no mesmo nível. Do que ele está falando? É uma profecia messiânica gloriosíssima, meus irmãos. Isso é uma daquelas profecias assim, que fala sobre Cristo de uma maneira gloriosa, maravilhosa. Ele é o Davi que está sendo apontado no texto. Então, veja só, o texto não está falando só sobre o dia da libertação, que eles vão sair da Babilônia, mas o texto também está falando da primeira vinda de Jesus Cristo. Isso é comum em profecia, viu? Isso é comum em profecia. A profecia tem mais de uma referente, tem mais de um cumprimento. E o texto ainda está falando da segunda vinda de Cristo. Porque na primeira vinda, Cristo não cumpriu tudo o que esse texto promete. Ainda existe escravidão para o povo de Deus. Ainda existem estrangeiros escravizando parte do povo de Deus. Que o digam nossos irmãos nigerianos, cujas filhas são raptadas pelo Boko Haram e são usadas para criar um novo exército para esses homens terríveis. O povo de Deus ainda sofre, mas vai chegar um dia que Davi vai entrar na história de novo e toda a escravidão vai acabar.
Então essa é uma daquelas profecias. A pergunta clássica é, ela já se cumpriu? Existe uma resposta que só presbiteriano sabe. Não, alguns batistas reformados também sabem, ok? Alguns batistas reformados e outros irmãos de outras denominações que estudam a teologia reformada também sabem. Essa profecia já se cumpriu. Qual é a resposta, meus irmãos? Oi? Meu irmão, puxa vida, eu vou até te cumprimentar. Parabéns, uma salva de palmas para o nosso irmão aqui. Muito bem, boa. Isso aí. Bom, seminarista? Ah, rapaz, muito bom. Já e ainda não. Várias coisas da Bíblia são exatamente isso. Já e ainda não. Jesus Cristo já quebrou as nossas cadeias de escravidão? Já. Nós não somos mais escravos do pecado, nós não somos mais escravos da nossa própria vontade. Por outro lado, ainda não. A gente ainda peca, a gente ainda pode ser submetido ao mal, mesmo como crentes. Pode vir um ímpio e nos escravizar. E vai chegar um certo tempo escatológico que o dragão vai parecer que está vencendo a guerra contra nós. E que nós seremos subjugados por permissão de Deus. Mas então o Cordeiro Leão vai entrar de novo na história e vai acabar com todas as cadeias, vai acabar com toda a escravidão, vai quebrar todas as algemas. Mas isso vai acontecer ainda no futuro. Por enquanto é já e ainda não. A gente já usufrui de parte da obra, mas a gente ainda não usufrui da obra completa de Cristo. Ok? Então profecia é um negócio complicado, porque elas apontam para diferentes momentos do cumprimento. Pode ler de novo a partir do 12, por favor, pastor. 12. Isso. Porque assim diz o Senhor, a sua ferida é incurável, o seu ferimento é grave. Não há quem defenda a sua causa, não há remédio nem cura para a sua ferida. Todos os seus amantes se esqueceram de você, já não perguntam por você, porque eu a feri como se você fosse um inimigo. O castigo foi cruel, por causa da grandeza da sua maldade e da multidão dos seus pecados. Por que você grita por causa da sua ferida? Essa sua dor é incurável, por causa da grandeza de sua maldade e da multidão dos seus pecados é que eu fiz essas coisas. Veja a imagem de novo, não é? Uma mulher que traiu o seu marido, que cometeu muitas maldades, muitos adultérios, e esse marido a puniu gravemente, e os seus amantes também a puniram e depois se esqueceram dela, e agora ela está lá, escorraçada, punida, ferida, ela está nesse estado. Esse é o povo de Deus, ok? Isso é o povo de Deus. Isso é o que aconteceu com o povo de Deus por causa da multidão das suas maldades e dos seus pecados. Deus destruiu o seu próprio povo, por meio do exílio assírio para Israel, por meio do exílio babilônico para Judá. Deus puniu duramente o seu próprio povo, e agora esse povo está lá, largado, desprezado, ferido. Mas essa não é a última palavra de Deus para o povo. Pode seguir, por favor. Por isso todos os que a devoram serão devorados. Primeira coisa, eu vou acertar as contas com todo mundo que te fez mal. Isso é muita soberania, né? Porque quem é que levantou os babilônios para punir o povo de Deus? O próprio Deus. Mas Deus vai acertar as contas com quem se prestou a esse papel. Deus é soberano, irmãos. Deus é escandalosamente soberano. Pode seguir? E todos os seus inimigos serão levados, cada um deles para o cativeiro. Eles que te levaram para o cativeiro, eles é que agora vão. Aqueles que a despojam serão despojados, e entregarei ao saque todos os que a saqueiam, porque restaurei a sua saúde e curarei as suas feridas. Gente, essa é a hora que até presbiteriano devia falar aleluia. Aleluia. Isso é grande demais. Esse Deus, marido traído, ele a escorraçou e a deixou profundamente ferida. E sem que ela tivesse absolutamente nada para oferecer, ele fala, agora eu vou acertar as contas com cada um que te fez o mal, e eu vou curar as tuas feridas. Isso é muita glória, isso é muita bondade, isso é muita graça para com uma esposa adúltera.
Muita graça. Pode seguir, pastor. Porque chamaram você de repudiada, dizendo, é Sião, ninguém mais pergunta por ela. Assim diz o Senhor, eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó, e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado outra vez. De lá sairão ações de graças e os gritos dos que se alegram. Eu os multiplicarei e não serão diminuídos. Eu os glorificarei e não serão desprezados. 22 para terminar. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Lindo, irmãos. Lindo, 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 lindo. Isso é um texto estético. Perceba que ele mexe profundamente com as nossas emoções. Por meio de repetição, por meio de imagens, por meio de metáforas, ele vai mexendo profundamente com as nossas emoções. Então existem 3 tipos de texto na Bíblia. Textos narrativos, que mexem principalmente com a nossa vontade. Textos argumentativos, que querem nos convencer de alguma coisa que a gente tem que crer ou que a gente tem que fazer. E textos estéticos, que mexem principalmente com as nossas emoções. De novo, todo texto mexe com essas 3 partes da nossa alma. Todo texto, ok? Mexe com essas 3 áreas. No entanto, alguns mexem mais com uma delas do que com as outras 2. Tá bom? Então, é assim que... Quando você chegar num texto bíblico, tente detectar, eu estou diante de um texto narrativo, diante de um texto estético, ou diante de um texto argumentativo. E use então as ferramentas adequadas para ler aquele texto específico. Alguma pergunta sobre isso, irmãos? Ok. Então, acho que é isso. Ok, vamos só no 9. Que o 9 é bem importante. Quais são as maneiras que Deus quer te transformar a partir do texto bíblico? Algumas perguntas que você pode extrair aplicação para você. O que o texto te ensina sobre Deus? O que o texto te ensina sobre você mesmo? O que o texto ensina sobre a Bíblia? Como você pode orar esse texto? Qual decisão prática você pode tomar a partir da leitura desse texto? O que você pode decidir sobre compartilhar esse texto com alguém? Ok? Então, cada um desses textos, você pode fazer essas perguntas e ter, então, respostas que te levem para a ação, que te levem para fazer alguma coisa, que transformem o teu próprio coração. Beleza, irmãos? Então, essa foi a primeira palestra, e agora, sem mais delongas, a gente vai para a segunda, que tem a ver com Gálatas. Então, abra a sua Bíblia em Gálatas, por favor. E a gente vai ler parte do texto. Beleza, nos 20 minutos que a gente tem. Ninguém precisa de 1h30 de almoço, né? Então vamos lá. Alguém leia, por favor. Pode passar o microfone para quem quiser, pastor. Alguém leia o versículo 1 e 2. Passei para um presbítero de Gálatas. Beleza. Está aqui ou não? Gálatas 1. Lê só o 1 mesmo. Espera aí, pastor. Está no impresso ou é para abrir aqui a Bíblia? Não, está na Bíblia mesmo. Então, espera aí. Esse eu não transcrevi. É o 1 e o 2? Só o 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Alguém acha alguma coisa esquisita nesse texto? Qual é a mensagem principal desse versículo? É simples. Paulo é um apóstolo. Essa é a mensagem principal desse versículo. Paulo é um apóstolo. Afinal, é a identificação dele. Certo? É a fórmula do remetente. E ele está mandando essa carta como um apóstolo. Se ele quer falar isso, não serviria então Paulo apóstolo? Teria comunicado, certo? Oi? Ele quis explicar que quem nomeou ele para apóstolo foi Jesus. É isso mesmo, certíssimo.
Por quê? Se um pastor chega diante de vocês e diz assim: meu nome é Virgulino e eu sou pastor, mas eu não sou pastor porque alguém falou que eu devia ser pastor, eu não sou pastor porque homens colocaram a mão sobre a minha cabeça, eu sou pastor porque eu fui chamado por Deus e fui chamado por Jesus Cristo. O que você vai achar? Você vai falar: tem alguma coisa rolando, tem algum problema, alguém está questionando a vocação desse pastor. Para ele estar desse jeito, para ele estar emocionado desse jeito, alguém está questionando a vocação dele. É exatamente o que está acontecendo lá na Galácia. A apostolicidade de Paulo está sendo atacada. Tem um monte de gente dizendo que ele não é apóstolo de verdade, que ele é um apóstolo de mentirinha. E Paulo começa desse jeito, ok? Aí, a maioria das cartas de Paulo tem uma estrutura muito clara: remetente, destinatário, saudações com graça e paz e... quem é que lembra? Oi? Advertência ainda não, tem uma coisa que vem antes. Gratidão, ação de graças. Ação de graças. Paulo tem 13 cartas no Novo Testamento, acho que 9 delas têm ação de graças. Então você já espera, quando você pega uma carta de Paulo, você espera ler remetente, destinatário, saudação com graça e paz, e eu dou graças por tudo que me recordo de vós, por causa disso, por causa daquilo, e eu oro por vocês a respeito disso, disso e daquilo. Paulo faz isso quase sempre. Essa carta não tem ação de graças. No lugar que você esperava ação de graças, ele diz o seguinte, versículo 6. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. O que está rolando lá na Galácia então? É simples, a pergunta é simples. O que está acontecendo lá? O evangelho está sendo adulterado. Eu tenho uma spin. Tudo a ver, né? A minha spin, aliás, não é minha, é dela. Aliás, a minha spin, ela não suporta gasolina adulterada. Então, assim, eu descubro qualquer posto na hora. Só que eu descubro ficando parado na rua. Verdade? Verdade. O carro para de funcionar. A gente tem que guinchar, tem que esvaziar o tanque e pôr combustível decente. A gente não usa mais gasolina, a gente só usa álcool por causa disso. Porque álcool adulterado ela curte. Ok? O problema é só a gasolina adulterada, tá bom? O que é uma coisa que foi adulterada? É uma coisa que foi mexida de tal maneira que ela deixa de ser a coisa que você precisa. A gasolina adulterada, no meu carro, ela deixa de ser gasolina. Porque ela já não presta mais para aquilo que ela se propõe. Meu carro não anda. A explosão que tinha que acontecer não acontece. Fica um fedor de combustível, um fedor terrível e não funciona. Paulo está tratando aqui com um evangelho adulterado. Um evangelho que deixou de ser evangelho. Coisas fundamentais foram tiradas. Coisas fundamentais, coisas outras foram acrescentadas. E aquilo que era evangelho deixou de ser evangelho. Esse é o problema que eles estão enfrentando aqui. Ok? Um não evangelho que está sendo pregado. Um evangelho adulterado. Para Paulo isso é muito sério. Sério é esse ponto, versículos 8 e 9. Espera aí, pastor. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. O que é anátema? Amaldiçoado. Seja amaldiçoado.
E aí ele repete a mesma coisa, certo? O 9 também, né? Tá bom, tá bom. Então imaginem os irmãos, que nós estamos aqui reunidos, e aí de repente, uma luz muito forte brilha no céu, e de repente se materializa o anjo mais lindo que você possa imaginar, e ele vem com as suas grandes asas, e ele desce aqui no meio, e a gente está todo mundo, uau, não é? A gente está impressionado diante do anjo, e o anjo de repente diz com uma voz de veludo: vocês precisam, homens, se circuncidar. A circuncisão é muito importante para que vocês sejam crentes de primeira categoria. Qual é a reação que alguém teria que ter? Qual é, gente? Seu anjo maldito dos infernos, vai embora. Seu diabo, seu demônio, sai daqui. Você é um falso anjo. Você não é um anjo de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Se pregar um evangelho que exija mais do que a fé, o anjo tem que ser amaldiçoado. Paulo diz: se eu for aí no meio de vocês, eu exigir de vocês alguma coisa além da fé, eu exigir de vocês a guarda da lei como meio de salvação, vocês têm que me amaldiçoar. Alguém faria isso? Isso não está acontecendo por aí nas igrejas? Será que de vez em quando não tem gente que ensina alguma coisa um tanto adulterada e está sendo tratado com tranquilidade? Para Paulo isso é uma coisa fundamental, fundamental. A partir do versículo 11, Paulo vai contar a história da sua vida, a história da sua vida, desde o 1:11 até o 2:10. Paulo vai contar a história da sua vida, e o objetivo todo dele ao narrar essa história, tem mais objetivos, mas o objetivo principal dele é o seguinte: o evangelho que eu recebi, eu não aprendi com os outros apóstolos, porque eu sou tão apóstolo quanto eles. O evangelho que eu recebi direto da parte de Deus. Aliás, foi só depois de 3 anos da minha conversão que eu fui conhecer Pedro. Eu sou tão apóstolo quanto Pedro. Essa é a briga de Paulo aqui. Eu sou tão apóstolo quanto Pedro. Aliás, quando Pedro erra, eu sou o cara que tem coragem de dar uma bronca em Pedro. Parece uma coisa mesquinha, mas não é. A apostolicidade de Paulo estava sendo atacado e, portanto, o evangelho que ele pregava estava sendo atacado. A verdade que ele prega está sendo atacada. Então ele tem que defender a sua apostolicidade para poder defender o seu evangelho. E é isso que ele está fazendo. Paulo não está fazendo isso por temor de homens, ok? E ele deixa isso claro no versículo 10, quando ele fala: por algum acaso eu procuro agora o favor de pessoas ou o favor de Deus? Eu procuro agradar pessoas? Se eu estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria escravo de Cristo. Quem gosta de agradar pessoas não consegue ser escravo de Deus, não consegue ser servo de Deus fiel. O que é um problema, porque tem alguns de nós que têm essa personalidade bajuladora, agradadora. Isso é a coisa mais fundamental da nossa vida. Nós somos, se a gente não prestar atenção, o tempo todo agradadores de pessoas. E Paulo diz aqui, que se você é um agradador de pessoas, se você tem muito temor de homens, você não consegue ser um servo de Deus. Ok? Então esse não é o problema de Paulo. Paulo não tem nenhum temor de homens. Aliás, pensa num cara que não tinha temor de homens. Esse cara é o apóstolo Paulo. Versículo 11 do 2. Alguém leia, por favor, 11 em diante. Do capítulo 2, né, pastor? Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago,
comia com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-os. E, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Pedro tinha temor de homens. Aliás, é por isso que ele negou Cristo, porque ele tinha temor de homens. Ok? Então agora, Pedrão está lá, mandando ver carne de porco, comendo bacon a dar com pau. Aí chega o pessoal que veio mandado por Tiago, irmão biológico do nosso Senhor Jesus Cristo, por parte de mãe, evidentemente. E Tiagão era um pouco mais judeu clássico. Dá para a gente ver isso na carta que ele escreve. Uma carta com tem um sabor mais judaico. E quando essa galera vem, Pedrão fala assim, quer bacon, Pedro? Não, obrigado. E daqui a pouco ele já nem senta mais na mesma mesa que os gentios. Ele se bandeia lá para o lado dos judeus ortodoxos, dos judeus mais firmes, que vieram da parte de Tiago, e não conversa mais com os gentios. E a coisa ficou tão grave que até Barnabé, o filho da exortação, até ele cai nessa hipocrisia, Paulo chama. Então, o que Paulo fez? Versículo 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho... Então, qual foi o problema? Não procediam corretamente. Eles estavam negando o verdadeiro Evangelho. Aquela atitude de desprezar os irmãos gentios, só porque eles não eram circuncidados e comiam bacon, isso não tinha a ver só com relacionamento, isso tinha a ver com adulteração do Evangelho. E Paulo, percebendo isso, então ele faz isso aí que vai ser lido. Sendo tu judeu, vives como gentio, e não como judeu. Porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Então Paulo dá aquela bronca em Pedro, fala, você é judeu e vive como gentil, então por que você quer obrigar os gentios a viverem como judeus? E Paulo vai continuar a argumentação. E o centro dessa argumentação é o versículo 16. Lê o 15 só para ficar dentro do contexto. 15 e 16. Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Então o que nós sabemos? Que nós não somos justificados por obras da lei. O que significa dizer que nós não somos justos pela nossa performance. Nós não somos declarados justos diante de Deus, porque de fato a gente cumpra a lei. A gente não é justo diante de Deus porque a gente circuncidou. A gente não é justo diante de Deus porque a gente obedece às leis dietéticas judaicas, só come kosher. A gente não é justo diante de Deus porque a gente consegue cumprir os 10 mandamentos à risca. Nós não somos justos diante de Deus por meio das obras da lei. Pode seguir? E sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Mas como que nós somos justos? Pela fé em Cristo Sola Jesus. fide. Por meio somente da fé em Cristo Jesus. Nós cremos e fomos tornados justos no tribunal do Senhor. E na prática, não em um ato, mas em um processo. Nós somos justos? Qual foi a resposta daquela hora? Já e ainda não. É um processo. Ele já se iniciou. A gente já é bem melhor do que a gente já foi. Mas a gente ainda não é o que a gente vai ser. A gente está no processo. Pode seguir a leitura. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei,
negue-se que morreu Cristo, segue-se que morreu Cristo em vão. Veja só. Embora esse tenha sido o assunto lá daquela época e seja muito claro, e nós somos os presbiterianos reformados, que falamos de sola gratia, sola fide, mas existe algo dentro de nós que quer, de alguma forma, nos convencer de que a gente tem que conquistar algo por nossas próprias forças diante de Deus. Existe um algo dentro de nós que diz para nós que que Deus vai, de alguma forma, gostar mais da gente ou menos, dependendo da nossa performance. A lei, irmãos, a lei de Deus, ela nunca foi e ela nunca será o meio de nós sermos considerados justos pelo Senhor nosso Deus. Nós somos justificados pela fé. Aí o apóstolo Paulo vem e fala assim: eu, mediante a lei, morri para a lei. Eu morri para a lei. Aí você fica meio assustado, né? Você fala assim: ih, então quer dizer, eu posso enfiar o pé na jaca, posso fazer tudo que o coração pecaminoso quer me empurrar para fazer. Eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. O João Paulo, que tinha vários desejos maus, egoístas, orgulhosos e ruins, esse cara foi crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Não sou mais eu quem tenho desejos, é Cristo quem deseja em mim. Não sou mais eu quem falo, é Cristo quem fala em mim. Não sou mais eu quem se relaciona com a mulher mais bonita do mundo, é Cristo que se relaciona com ela em mim. Não sou mais eu quem sai para trabalhar todo dia, é Cristo que sai para trabalhar todo dia em mim. Não sou mais eu quem dirige no trânsito quando tomo uma fechada, é Cristo quem dirige no trânsito e toma uma fechada em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, vida cristã não é você se esforçar para cumprir a lei. Vida cristã é você viver unido a Cristo. Vida cristã é intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Vida cristã não vem de você falar assim: eu tenho a tendência de querer olhar uma coisa errada. Eu tenho a tendência de querer vestir uma coisa errada. Eu tenho a tendência de querer mentir. Eu tenho a tendência de querer agradar homens. Eu tenho a tendência de me irar. Eu tenho a tendência de ser orgulhoso. Eu tenho a tendência de ser egoísta. Vida cristã não é quando eu pego essa tendência e eu pego uma lei de Deus e eu tento muito forte não cair na minha tendência por meio da lei. O 9º mandamento diz: não dirás falso testemunho. Eu não aguento mais mentir. Não dirás falso testemunho. Não dirás falso testemunho. Não dirás falso testemunho. A hora que vem a oportunidade, você mente. Não adulterarás, não adulterarás, não adulterarás. E você olha de maneira errada. Ou você se veste de maneira errada. A gente não vence o pecado por meio da lei. A gente vence o pecado por meio de união com Cristo. Intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Nos tornando cada vez mais um com Cristo, de tal maneira que as pessoas mais íntimas comecem a dizer: você está estranho? Não era assim que você reagia antigamente.
Não era isso que você falaria nessa hora. Não era desse jeito que você agiria num momento desse. O que aconteceu? Assim, não sou eu. É Cristo em mim. Irmãos, isso é vida cristã. Só que a gente fica tentando a vida inteira crescer por meio da lei. A lei é uma bênção dentro desse quadro de referência, de viver em Cristo, ok? Se você vive em Cristo, então você pode e deve estudar a lei para conhecer cada vez mais a vontade de Deus e na força do Cristo e do Espírito que estão em você, você cumprir essa vontade de Deus. Mas se você tentar só eu e a lei, vamos lá, lei, vamos junto, a gente derruba esse gigante, vai derrubar nunca. Nunca vai vencer os vícios, nunca. Nunca. A lei não tem poder para te ajudar a vencer os seus vícios. Ela não foi criada para isso. Ela foi criada para revelar os teus vícios. Nisso ela é uma bênção. Ela revela todos os ídolos do nosso coração. Mas ela não tem a competência, porque ela não recebeu esse poder de derrubar os ídolos do nosso coração. Quem derruba os ídolos do coração é o Espírito Santo de Deus e a nossa união com Cristo. Então Paulo, ele está muito bravo nesse texto. Tão bravo que mais à frente ele deseja que fossem castrados os que estavam perturbando, adulterando o Evangelho. Lá no capítulo 5, versículo 12. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Eles estão querendo que vocês se circuncidem. Eu queria que eles fossem mutilados. A palavra grega é bem mais forte do que essa. Okay? Os tradutores não têm coragem de traduzir certas expressões da Bíblia. Tá? Mas aqui literalmente emasculados, castrados. É isso que Paulo deseja para eles. Paulo está muito bravo. E por que ele está muito bravo? Porque é o Evangelho que está em jogo. É o verdadeiro Evangelho ou o falso Evangelho. O Evangelho da salvação pela fé. O Evangelho da união com Cristo. O Evangelho da habitação do Espírito. Ou o Evangelho do esforço próprio e da prática da lei. Aliás, só existem essas duas religiões no mundo. Só existem duas religiões no mundo. Uma é a religião do esforço próprio. O Espiritismo. Faça e você vai galgar novas posições, reencarnar cada vez melhor, e uma hora você vira um espírito de luz. Islamismo, faça e Alá vai te dar um céu cheio de moralidade sexual. Budismo tem essa união calma e de meditação com o todo que é o próprio Deus, mas você faz. Toda religião você faz. O cristianismo verdadeiro é a única que diz: você não consegue fazer. Você é um fracasso. Mas Deus fez tudo por você. E Ele oferece agora um relacionamento de intimidade profunda com Ele. Só existem essas duas religiões no mundo. Mas a gente vira e mexe, tenta transformar o cristianismo verdadeiro numa religião de performance. Do nosso esforço, da nossa performance. Eu não estou dizendo que o esforço não tem papel nenhum, tá? Eu não estou dizendo que o esforço não tem papel nenhum. Quanto mais em Cristo você estiver, mais você vai querer trabalhar para o Senhor. Mais você vai se esforçar para ser do Senhor. Imagina o apóstolo Paulo. O tanto que esse homem de Deus fez. Então não é que não vai ter esforço próprio, mas é um esforço que não visa conquistar Deus. É um esforço em resposta ao fato de que Deus já me conquistou completamente. Eu já estou completamente conquistado, eu estou completamente rendido ao meu Senhor. Então eu vou fazer tudo por Ele, para agradá-lo, porque Ele fez tudo por mim. Então eu quero responder da melhor maneira possível, fazendo o máximo que eu conseguir. Isso, meus irmãos, é o verdadeiro Evangelho. E é isso que a gente precisa pregar para as pessoas. Paulo vai mostrar como isso não é novidade. Isso já aconteceu assim com Abraão.
Abraão não foi justificado pelas obras, foi justificado pela fé, ele creu em Deus, e isso foi imputado como justiça na conta dele. O evangelho verdadeiro é o da promessa, capítulo 3, a partir do versículo 15. E a lei não presta para nada? Não, a lei presta. Versículo 24 do capítulo 3. Alguém leia, por favor. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A lei nos serviu de guardião, na minha NAA, de guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então a lei teve um papel fundamental. É a lei que me leva a Cristo, é a lei que me leva à fé. A lei me convence que eu sou um imprestável, que em mim mesmo eu não tenho nada para oferecer, que eu não consigo performance. A lei me convence disso. Então a lei me deixa totalmente rendido para receber a graça do meu Senhor. Ok? Então a lei é muito importante. Jesus entra na história. Versículo 18 do 4, por favor. É bom ser sempre zeloso pelo bem. Veja, Paulo não está dizendo, você não precisa mais se preocupar em fazer o bem. Não, é bom ser sempre zeloso pelo bem. E não apenas quando estou presente convosco. Deu 19, que é lindíssimo. Meus filhos, por quem, de novo, sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Agora, Paulo é uma mãe em trabalho de parto. A Bíblia ama essa imagem do trabalho de parto, viu? A Bíblia usa direto a imagem do trabalho de parto. Como Jesus lá no princípio das dores, lá no sermão escatológico, em Mateus 24, 25 e tudo mais. Agora é Paulo quem está sofrendo dores de parto. E qual é o que Paulo vai gerar? O que Paulo está querendo gerar nesse trabalho de parto dificílimo que ele está tendo? Cristo nos Gálatas. Esse é o fruto que Paulo está gerando nesse difícil trabalho de parto. Uma igreja que entenda a união com Cristo. Uma igreja que entenda que é Cristo em nós quem produz bons frutos. Ele disse isso: sem mim, vocês não podem fazer nada. Irmãos, nós somos galhos secos de videira. Imagina um galho seco de videira, olhando uma lei que diga, produza frutos. E aí o galho seco fala, eu vou produzir uma uva. O que galho seco vai conseguir? Nada. Sem mim vocês não podem fazer nada. Uma vez que esse galho tenha sido enxertado na videira verdadeira, agora esse galho produz. Produz naturalmente. Porque ele está na videira. A força da videira vem para ele. Então, na verdade, não é nem o galho que está produzindo, é a videira que está produzindo. A videira produz o fruto por meio do galho. E ele tem o privilégio de ser parte dessa videira. Isso somos nós. E esse é o chamado verdadeiro da vida cristã. Estar em Cristo. Cristo ser formado em nós. A gente poder dizer junto com o apóstolo Paulo, eu não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Esse é o, entre aspas, esforço da vida cristã. Como é que a gente consegue atingir isso? A musiquinha infantil mais simples que a gente já aprendeu na escola dominical. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. É simples, gente. A vida cristã é muito simples, na verdade. É muito simples. É buscar comunhão com Deus por meio da Bíblia e da oração. De verdade. É amar o Senhor cada vez mais. É entesourar o Senhor por meio do que Ele fala a respeito de si mesmo nas Escrituras. É acreditar naquilo que Ele fala. E então Deus mesmo começa a operar em nós. Sem grande esforço, viu? Ele vai fazendo. Ele vai fazendo. Ele vai produzindo frutos. Ele vai transformando o caráter. Ele vai dando nojo do pecado. Ele vai dando gosto pela justiça. Ele vai fazendo. É Ele quem
faz. Não somos nós. É Ele quem faz. Isso é o que Paulo chama da liberdade de viver no Espírito. E de ter o fruto do Espírito, em vez das obras da carne em nós. Ok? Veja, é ordem que a gente não produza as obras da carne. É ordem que a gente produza o fruto do Espírito. Mas isso tudo é uma ordem que significa, versículo 16 do 5, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Prestou atenção? Como é que a gente normalmente tenta vencer os desejos da carne? Lutando contra os desejos da carne. E a Bíblia diz, não é assim. Você tem que viver no Espírito. Quem vence os desejos da carne não é o seu esforço, é a vida no Espírito. Você passa a conhecer o Espírito, viver com o Espírito, ficar sensível à voz do Espírito, conhecer o Espírito Santo. E aí as obras da carne, sai fora, meu. Você começa a não gostar mais daquilo que você gostava antes, do lixo que você gostava antes, do vômito ao qual você voltava antes, da lama ao qual você voltava antes. Tudo imagem bíblica. Você começa a não gostar mais dessas coisas. Você começa a ver a lama como lama, o vômito como vômito. Deixa de ser, passa a ser uma coisa asquerosa. Por quê? Porque é o Espírito em você. É o Espírito transformando de fato, Irmãos, isso é tudo sobrenatural. O cristianismo é uma religião sobrenatural. A gente está tentando domesticar o cristianismo. Mas como disse C.S. Lewis, o leão continua selvagem. A gente não pode domesticar o cristianismo. O cristianismo é uma religião sobrenatural. É Cristo ressurreto, agindo em nós. E o nosso velho eu, crucificado na cruz. Isso é o Evangelho. E a nossa luta, a nossa tentativa é ensinar os nossos alunos a respeito disso. Que Deus nos abençoe. Passo a palavra para o pastor, para a gente ir para o almoço. Muito bem, meus irmãos. Glória a Deus, pela sua palavra bendita e preciosa. Nós vamos ter um intervalo agora. A igreja vai ser fechada nesse momento até por volta da 1h20, porque 1h30 as livrarias já vão estar à disposição para os irmãos verem um pouquinho mais, até nós começarmos a nossa terceira palestra às 14h, tá bom? Então agora, até 1h20 mais ou menos, 1h30 a igreja vai estar fechada para os irmãos almoçarem, e aí depois nós abrimos de novo, tá bom? Deus abençoe, meus irmãos, vamos para o nosso intervalo.